eu queria apresentar um pouquinho, rapidamente, de forma bem resumida, um pouquinho da trajetória da professora Margarida Dias, né? Margarida Maria Dias de Oliveira, o nome dela completo, né? Ela é graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba também, com a dissertação... Professora, desculpe se eu errar a pronúncia, viu? Mas é Intrépida Abirógene, né? O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e a Construção da História Local, 1905-1930. E ela é doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco, com a tese O Direito ao Passado, uma discussão necessária à formação do profissional de História. A professora Margarida Dias tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria da História e Metodologia do Ensino de História, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de História, livros didáticos de História, formação de professores, historiografia, memória e patrimônio cultural. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi representante de História na Comissão Técnica do PNLD, nas avaliações 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014. É coordenadora da coleção Ensino de História, da editora da UFRN, que conta com 7 volumes, e recentemente também organizou o Dicionário de Ensino de História, publicado em 2019. Então, mais uma vez agradeço ter aceito o convite, professora Margarida Dias, e abrilhantar essa noite de quarta-feira do nosso curso com sua fala, né? Então, sem me alongar muito, eu passo a palavra à professora Margarida Dias. Geralmente a gente tem feito uns 30, 40 minutos, professora, mas a senhora pode ficar à vontade se precisar de um pouco mais de tempo. E aí, encerrada a sua fala, a gente abre para algumas questões, algumas dúvidas dos alunos e colegas que estão assistindo. Bom, muito obrigado, pode ficar à vontade. Eu preparei minha fala para ver se eu consigo dar conta em mais ou menos 30 a 40 minutos. Agora, eu vou fazer de uma forma que eu tente não confundir vocês, tá certo? Então, assim, eu queria pedir para, se vocês tiverem tempo, assim, eu não estou preocupada com o tempo. O meu compromisso hoje é com vocês, tá certo? Ótimo. Então, assim, eu só vou pedir um pouquinho de paciência para escutarem minha fala, porque eu não queria correr demais e aí me arriscar a não ser compreendida, a embaralhar as palavras, essas coisas, tá certo? Mas eu vou fazer o possível para ser o mais rápida que eu puder, tá certo? Tá ótimo, pode ficar à Vou vontade, professora. compartilhar a minha tela, tá? Mas eu vou falar para além do que está nos slides, tá? Então, eu queria que também vocês fossem atentando para isso, e aí anotem, gravem, façam como vocês acharem melhor, para a gente poder conversar bastante depois. O que eu queria, de fato, era que a gente pudesse debater bastante depois, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria era agradecer a todos que estão envolvidos na organização desse evento, de forma direta ou indireta, né? Letícia me orientando, foi que me indicou para o Plauto. Plauto entrou em contato comigo, depois o Janilson, né? Agora estou falando com a Lídia, né? E tenho referência, já fui aí na UES, a convite, há muitos anos atrás, da professora Isaíde Bandeira, que foi meio que co-orientada no mestrado por mim, né? Depois, no doutorado, ela fez aqui na UFRN, a gente teve muito contato. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. E também eu fiquei muito mais empolgada com esse evento, porque o Plauto me explicou que era para alunos de graduação, tá certo? Então,
Meu muito obrigada mesmo, tá? Eu queria também me solidarizar com as famílias enlutadas nesse momento pelos falecimentos decorrentes da pandemia do Covid-19. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e, claro, estas são as famílias que estão sofrendo mais. Então, minha solidariedade a elas. O título da minha fala é Patrimônio Cultural e Atuações dos Profissionais de História, a que e a quem será que se destina? O Janilson, agora me apresentando, falou o título da minha tese, que é o Direito ao Passado, uma discussão necessária à formação dos profissionais de história. Então, acho que vocês já entenderam que minha preocupação embora eu transite em alguns temas ligados ao ensino de história, à teoria da história, porque a minha formação foi a ligação do ensino com a teoria, mas a minha preocupação está sempre voltada das mais variadas formas para a formação do profissional de história. Então, é sobre isso também que eu vou conversar com vocês hoje, ou principalmente que eu vou conversar com vocês hoje. Eu queria esclarecer, a dona Irã é meu orientando do Prof. História, e pode ser que haja outras pessoas que estão como ele na pós-graduação. Eu agradeço muito, e acho que vocês podem contribuir muito com nossas reflexões, mas eu queria deixar bastante claro que eu fiz essa fala pensando nos alunos da UES. Eu fiz essa fala pensando nos alunos da graduação da UES. Eu fiz essa fala pensando nos meus próprios alunos, tá certo? Eu acho que eu vi a fotozinha aqui da Vivian Micaele, que é minha bolsista, né? Dani é minha aluna também, hoje foi o aniversário dela. Antes da gente entrar aqui para essa sala, a gente estava numa sala comemorando o aniversário dela. Então, eu estou fazendo essa referência para reforçar, para ressaltar que a minha fala hoje é endereçada aos alunos da graduação. E daqui a pouco eu vou reforçar por que isso, tá certo? E eu vou trabalhar com 2 objetivos, em discutir isso sobre o campo de conhecimento e sobre o campo de atuação. Por que eu estou reforçando que é para os alunos da graduação? Porque esse público ele tem uma especificidade. Qual é a grande especificidade desse público? É uma moçada, né? Eu referenciei agora a Vivi e a Dani, e eu acho que muitos alunos da Lídia estão nessa condição, e do Janilson. São alunos de 18, 19, 20, 21 anos, né? Ou um pouquinho mais, mas que estão pensando no seu futuro profissional. Então, eles estão na condição de estudantes, mas eles estão se profissionalizando, né? A graduação é um momento em que eles estão definindo, provavelmente, o que eles vão fazer durante boa parte da vida, como a Lídia está fazendo, como eu estou fazendo há 35 anos. Esse público tem uma capacidade criativa muito grande, e ele tem uma capacidade de inserção no que pode ser tornado política pública. Eu não estou fazendo isso para idealizar a juventude. Eu estou fazendo isso baseada na história contemporânea recente do nosso país, em que, por exemplo, eu vou dar esse único exemplo para não me alongar demais, em que a reforma universitária que foi feita nos anos 60 e que moldou a universidade tal qual a gente tem hoje, né, ela foi muito propiciada pelo movimento estudantil. O movimento estudantil estava discutindo nos anos 60
a reforma universitária, reforma agrária, reforma urbana, mas principalmente no que dizia respeito a eles, a questão da reforma universitária. E eles estavam brigando com um modelo muito tradicional de universidade. Então, eu estou dando esse único exemplo para vocês entenderem que as propostas que eu vou fazer aqui estão baseadas nas referências da história política recente e também na minha própria experiência. Em 1984, quando eu estava fazendo o segundo ano do meu curso de História, teve a primeira grande greve das universidades públicas no nosso país. Nós passamos 4 meses em greve. 84, era o último ano da ditadura, então isso não era comum, como vocês sabem. E a principal tarefa que foi feita no curso de História na UFPB, que era onde eu estava estudando, como atividade de greve, né? Não era era como atividade de greve. Foi a discussão sobre o currículo daquele curso. E nós montamos naquela oportunidade, nós que eu digo, alunos e professores, uma proposta de um currículo diferenciado. Não importa muito se esse currículo vingou ou não vingou. O que eu estou dizendo é que nós pegamos uma situação que era inusitada, que era difícil, era a primeira greve, os professores estavam lutando, né? E nós utilizamos esse momento para a gente pensar os problemas que a gente já havia diagnosticado naquele curso e o que era que a gente queria mudar. Então, é sobre a especificidade desse público que eu vou falar, que eu vou propor as coisas que eu vou propor aqui, tá? O momento que nós estamos vivendo, ele é específico, não é? Nós nunca tivemos, ainda bem, não é? Um outro momento desse. Vamos lutar para que não haja, não é? Mas ele é muito específico. Nós nunca tínhamos vivenciado isso, né? Pelo menos a geração, vamos dizer assim, dos 70 anos para cá e tal, nós não tínhamos referência disso. Isso é o que mais próximo a gente vivencia em relação a uma guerra, uma coisa assim, né? Ainda bem no sentido de que nós não tivemos outras experiências. Então, ele é um momento muito específico, é um momento especial no sentido de que nós temos que aprender muitas coisas, ou nós temos que reaprender muitas coisas, e portanto, um momento difícil, porque nos tira de tudo que nós sabíamos, ou de tudo que nós achávamos que sabia, né? E é um momento triste, obviamente. Eu já me solidarizei com as famílias enlutadas, mas nós sabemos que os problemas, infelizmente, além das vidas humanas, têm consequências nas crises social, econômica, né, institucional, uma série de problemas que eu não vou me alongar aqui, mas que vocês sabem muito bem, né? O que é que pode torná-lo ainda pior? Entendam o que eu estou dizendo, eu não estou minimizando a morte e a perda das vidas humanas, mas eu estou chamando a atenção de que ele pode piorar se a gente não tratar esse momento como uma possibilidade de a gente diagnosticar os problemas que nós já tínhamos. Afinal, as nossas universidades não eram nenhum céu, né? Nós sabíamos os problemas que ela tinha. Havia alguns que a gente ainda não tinha se defrontado, outros que a gente ainda não tinha parado para enfrentar, mas, de fato, nós sabemos que havia problemas. Então, é fundamental que nós não nos contentemos
em voltar para uma universidade do qual já havíamos detectado muitos problemas, tá certo? É nesse sentido que eu estou falando que esse momento pode se tornar ainda pior, né? Por exemplo, eu vou referenciar aqui, eu já escrevi isso em texto, depois eu posso fazer a referência, mas as licenciaturas, né, em História, eu estou falando dos cursos de História, as licenciaturas, elas continuam sendo pautadas muito na oralidade, né, e numa dissociação com a atuação da profissional futura. Então, o que eu estou dizendo é que nossos cursos de licenciatura, eles exercitam muito pouco a capacidade para além do falar. E nem sempre do falar de forma adequada no sentido de a gente construir argumentos para um debate, para não ser só baseado em opiniões pessoais, sem dados para comprovação. Então, o que eu estou chamando de oralidade é todo um conjunto de práticas que a gente vem vivenciando e que efetivamente não nos forma para o exercício profissional posterior. Portanto, dissociado com a atuação profissional futura, porque em qualquer âmbito nós não precisamos só falar, nós precisamos falar de forma adequada e precisamos de muitas outras coisas. Os bacharelados também, né, tem um problema, eu chamei aqui de uma falta de especificidade do curso, né? Eu estou pegando a experiência mesmo do nosso curso aqui da UFRN, que a habilitação bacharelado e licenciatura tem muito pouca diferença, tem, na realidade, uma diferença de 6 disciplinas. Então, o professor que dá história antiga, ou história medieval, ou história do Brasil, ou eu que dou memória e patrimônio, nós temos na sala alunos da licenciatura e do bacharelado. Portanto, pouquíssima diferença a gente pensa em relação à formação desses dois profissionais. Então, nós temos essa falta de especificidade e os alunos se ressentem, pelo menos aqui essa é a nossa realidade, de pouca perspectiva de atuação profissional. Onde é que eu vou trabalhar em sendo bacharel? Né? O que é que eu vou, aonde é que eu vou poder trabalhar sendo bacharel? Então, políticas de construção e preservação de memórias e patrimônios transversalizam um curso de história, seja na sua habilitação, licenciatura ou bacharelado. Isso é uma questão que é também da teoria, da historiografia e é do ensino de história, mas eu não estou aqui para trabalhar esses outros temas. Então, eu estou afirmando que, para os futuros profissionais de história, todas as possibilidades de atuação profissionais dialogam com as políticas de construção e preservação das memórias e dos patrimônios. O que eu quero dizer com isso é que, se vocês pensarem em qualquer disciplina que vocês cursam, vocês devem pensar na sua futura relação desse conteúdo com estas políticas. Eu vou dar um exemplo aqui, queria que vocês tentassem seguir o meu raciocínio, né? Espero estar sendo clara. Vamos pegar qualquer disciplina, pode ser História do Brasil, pode ser História do Ceará, pode ser História Contemporânea, qualquer uma dessas disciplinas que são bastante tradicionais, que hajam em todos os cursos de História. Qualquer uma dessas disciplinas, vocês precisam pensar o que a sociedade guarda e enaltece relacionado com essa história. Vamos pensar em história do Brasil, né?
O que é a sociedade? O que é a nossa sociedade guarda e enaltece ligado à história do Brasil? Quem são os vultos? Quais são os temas mais tratados? Quem são as referências, né? O que por meio de novelas, filmes, séries, literatura permanece como temática dessa história, não é? Então, quando uma emissora de televisão ou o cinema nacional ou um jogo ou os livros de literatura trabalham com a história do Brasil, quais são as referências que se há? O que dessa história do Brasil, os grupos sociais se apropriam em momentos de debates públicos e decisões políticas? Quando há uma eleição ou quando há uma grande polêmica, como é que as pessoas se apropriam dessa história, né? Há instituições ou locais, e quais são, né? Como museus, memoriais, monumentos, visitas turísticas e etc., que se relacionam com fatos, com fenômenos, com personagens dessa história. Então, vocês vejam que eu estou trabalhando aí políticas de preservação, políticas de construção e preservação de memória e patrimônios, como tudo isso que perpassa a sociedade, tá certo? Porque o que se torna patrimônio, ou o que vem a se tornar, foi porque foi guardado pela memória de um grupo, de uma sociedade, tá certo? E que foi imposto como de uma maioria e tal. Ou em outras situações que foi enaltecido como de uma minoria, efetivamente como de resistência, tá certo? Então, vejam, essas perguntas que eu fiz, né? Se vocês fizerem isso para a história do Ceará, vale. Se vocês fizerem isso para a história do Brasil, vale. Se vocês fizerem essa pergunta para a história contemporânea, vale. Então, o que eu estou ressaltando para vocês é que essas questões estarão em quaisquer atividades em que vocês venham a atuar quando vocês forem profissionais. Veja, eu tentei listar aqui algumas dessas atuações no ensino formal, escolas e universidades, né? Reflexão para a leitura do mundo dos cidadãos ou atuação de futuros profissionais, professores, arquitetos, turismólogos. Essa questão vai estar presente. Estou falando de ensino formal, e aí eu coloquei escola e coloquei universidades, mas coloquei universidades não só para os profissionais de história, mas quando os profissionais de história, eu mesma dou curso, dou disciplina, que são feitas pelos alunos de turismo, ou mesmo dou disciplinas no curso de turismo, né? Na pós-graduação de biblioteconomia e assim em outras áreas, né? Qual é a reflexão dessas áreas, dessa política de construção de memórias e patrimônios, né? Que serve para a leitura do mundo, né? No caso dos cidadãos do ensino formal, ou da atuação de futuros profissionais, no caso de professores, arquitetos, turismólogos, por exemplo. Mas se a gente pensar no ensino não formal, se vocês pensarem no trabalho com associações, com grupos, com movimentos, que também usa essas reflexões para a leitura do mundo e construção de políticas para construção e preservação de memórias e patrimônio das comunidades. Eu estou pensando aqui, por exemplo, em grupos indígenas, eu estou pensando em grupos quilombolas, eu estou pensando no movimento feminista, eu estou pensando nos sindicatos operários, eu estou pensando em movimentos como o MST e como outros movimentos, em que
essas políticas também são refletidas para discutir qual é a nossa identidade, o que é a nossa memória, o que são os nossos patrimônios. Essa discussão também está na pesquisa acadêmica, né? Que é a produção do conhecimento novo e, de preferência, que ele seja inovador, né? Que fundamente interpretações, análises, avaliações e atuações em todos os campos de conhecimento e atuações sociais, profissionais e culturais. Então, veja, eu coloquei ela no meio aqui, por quê? Porque o conhecimento acadêmico, em geral, ele vem para atender às demandas do ensino formal, do ensino não formal e do que eu chamei depois de pesquisa em diálogo com a sociedade, em atividades e instituições de memória. Às vezes, a gente vai discutir, vamos fazer uma discussão sobre patrimônio, e aí a gente vai olhar o conhecimento produzido. Certo, mas esse conhecimento ele foi produzido porque houve alguma demanda, e essa demanda nasce na sociedade. Então, eles têm uma relação, claro que eles têm uma relação, e eles têm uma relação de vai e vem, no sentido de que a sociedade demanda o que está sendo pesquisado e a pesquisa pauta novas coisas para a sociedade. Mas o local de nascedouro é a sociedade. Então, por isso, pensem aqui, a pesquisa em diálogo com a sociedade, agências e empresas de comunicação, impressas ou por radiodifusão, ou digitais, né? Que é agora um dos grandes veios, elaboração de materiais didáticos, indústria do divertimento, estou pensando aí principalmente em jogos, não só jogos digitais, mas jogos de tabuleiro, né? O cinema, uma série de outras coisas, parques, né, que se apropriam de informações desse tipo. E se não for de informações, vamos dizer assim, reais, né, mas referências da história, a questão do tempo, a questão da narrativa, né, a questão dos vestígios, das fontes e tal. E também em atividades em instituições de memória, memoriais, museus, arquivos. Então, vejam que tanto no ensino formal quanto no ensino não formal, tanto na pesquisa para fazer esse diálogo com a sociedade, quanto em atividades em instituições de memória, nós vamos precisar discutir a questão das políticas de construção de memória e de preservação e de patrimônio, né? Para isso, nossas universidades têm estrutura e formas para que os professores das disciplinas proporcionem espaços para construção, vivências, estudos e debates sobre políticas de construção e preservação de memórias e patrimônios. Desculpem. Então, vejam, para a atuação profissional, não é necessário somente o estudo do que foi escrito sobre o tema. Foi por isso que eu não comecei essa fala, por isso hoje. Eu queria que essas discussões sobre temas, sobre pesquisas, viessem no debate, porque nós temos que pensar qual será a formação que nós teremos para atuar nisso e quais são os espaços que nós temos para atuar nisso. Então, a base, né, é a produção do conhecimento histórico, como se faz. Porque em qualquer um daqueles espaços que eu falei anteriormente, e que vocês forem atuar, vocês precisam dessa base. Como é que se faz conhecimento histórico? Como é que se produz conhecimento histórico? Mas vocês têm que pensar no público. Para quê e para quem se faz? Veja,
quando eu ressaltei bastante hoje que eu queria conversar com os alunos da graduação, eu não estava excluindo os outros colegas, mas eu estava dizendo que essa minha fala foi pensada para um grupo que está numa situação específica. A mesma coisa a gente faz quando a gente pensa uma visita orientada no museu, quando a gente leva os nossos alunos para ver um filme. Ah, por que eu quero que eles vejam esse filme? Por que os meus alunos precisam ver esse filme? Mas quando a gente faz um documentário, a gente também tem um público a quem a gente quer se dirigir. Quando a gente faz um jogo, a gente também pensa um público a quem a gente quer se dirigir. Então, a atuação profissional precisa ir além do conhecimento do que é produzido como pesquisa, né? A gente tem que pensar, a gente tem que saber isso, claro, porque é a nossa profissão, é a nossa especificidade, mas nós temos que dialogar com o público e nós temos que pensar nossa atuação profissional. Qual a minha função na equipe com quem eu vou trabalhar? Quem são os outros profissionais? Quais são as especificidades deles e as minhas, né? Porque, veja, se você for trabalhar numa indústria televisiva, se você for trabalhar no jornal da universidade, ou na TV da universidade, que faz vários documentários, eles precisam da pesquisa histórica, mas você está dentro de uma equipe que é multidisciplinar, é uma equipe que envolve outros profissionais. Então, qual é a especificidade deles e qual é a especificidade do profissional de história? Por isso que eu me referi ainda agora em construção de vivências, porque para pensar na atuação do futuro profissional, vocês precisam ter experiências desse sentido, né? Experiências em que vocês trabalhem com outras equipes. Precisamos, portanto, fazer os cursos de História entrar no século XXI. Como? Eu estou entendendo, gente, que entrar no século XXI, né? Uma das necessidades é a gente combater ou diminuir aqueles dois problemas da habilitação licenciatura e da habilitação bacharelado que eu mostrei antes para vocês, tá certo? Então, vejam. Os estudantes poderão ser a força propulsora de grandes mudanças. Quais são os desafios, né? Se propor a pensar proposta e pensar formas de viabilizar. Claro que eu não estou dizendo que vocês não podem ter aliados a isso, tá certo? Aliados professores, vocês podem ter outros companheiros que também podem ajudar isso. Agora, o que eu estou dizendo é que se os alunos, né, se os estudantes não provocarem essa mudança, não é que nós vamos ficar parados, mas é que as mudanças que virão poderão não ser do que vocês acham que é necessário, tá certo? Então, nós precisamos pensar a estrutura que a universidade já dispõe. Quais são os laboratórios? Quais são os museus? Tem rádio, tem televisão, tem jornal. A universidade tem sites, tem plataformas. Esses locais todos viabilizam conhecimento histórico? Como? Então, como é que nós podemos nos inserir, né? Demandas do que nós queremos construir, ou do que os alunos querem construir. A possibilidade de convênios, a possibilidade de parcerias com sistemas públicos, né? Quando eu estava preparando essa fala, eu fiquei lembrando da estrutura que vocês têm da UFC,
dos museus, né? Mas pensei também no poder público estadual, municipal, as escolas, as secretarias de comunicação e turismo, os arquivos, né? Nos sistemas privados, por exemplo, museus, memoriais, arquivos como o dos institutos históricos e geográficos. Então, mapear demandas para vocês pensarem essas atuações e do que vocês já dispõem, né? Se propor a pensar propostas e viabilizar. Diagnosticar problemas. Quais são os problemas do nosso curso? Ele nos prepara para discutir as políticas de construção e preservação de memória e patrimônio. Como é que se faz isso, né? E quais são as possibilidades de atuação que eu tenho nesse sentido? Então, propor demandas e pautar a necessidade de mudanças. O grande desafio é conservar o que os cursos construíram de bom e reformar o que já não responde à sociedade. Como qualquer outra área do conhecimento, políticas de construção e preservação de memórias e patrimônios são práticas sociais, portanto, surgem na vida cotidiana e é para ela que servem. A produção do conhecimento não tem um fim em si mesmo. Se não pensarmos e construirmos a formação do profissional de história em conexão com a sociedade, os conhecimentos que produzimos continuarão a não fazer sentido, seja para a criança e o adolescente a quem ensinamos, na escola, ou para o turista de qualquer idade que visita as praças dos centros históricos ou seus museus. E também muitos jovens não sentirão atrativo pelo curso se não veem futuro profissional nele. E nós, que já somos encantados pela história, sabemos que, enquanto os seres humanos se indagarem sobre os sentidos e finalidades de sua existência, haverá lugar na história. No mínimo, porque esta é a mais simples e, portanto, acessível forma de explicação, tanto quando se abastece da ciência, como quando se nutre da arte. E nem é tão difícil assim alcançar a simplicidade e a cumplicidade da história. Basta ter um bom professor e ser um empenhado estudante. E se a segunda condição for bem realizada, vocês serem empenhados estudantes, é possível até dispensar a primeira, ter um bom professor. Mas para conseguir isso não é nada fácil. Será preciso, para tanto, retirar de cena os édipos que trazem as boas respostas e tornar Percival o único cavaleiro da Távola Redonda que conseguiu chegar ao Santo Graal e fazê-lo revelar-se aos homens. Ao contrário da esfinge que molestava os homens com a pergunta enigmática, o Santo Graal ocultava-se aguardando a pergunta correta que o revelaria. O que é o Graal? Como é? Onde está? Estas foram as questões formuladas pelos cavaleiros. Nenhum acertou, só Percival. A propósito, a pergunta correta, que só ele soube colocar, foi: a quem serve o Graal? Portanto, a que serve a história? E a quem serve a história? E a que serve e a quem serve as políticas de construção e preservação de memória e patrimônios? É a nossa grande pergunta. Mas é também como é que nós vamos nos capacitar para isso. A minha proposta para vocês é de começar melhorando nossos cursos e nossa formação, para termos discernimento do que queremos manter
e do que queremos mudar na escola, na universidade, na sociedade e em nós mesmos. Por isso, eu digo obrigada a vocês e estou disponível para o debate.